O anime de Naruto é conhecido por sua enorme quantidade de episódios fillers que estragam o ritmo da série quase sempre que eles aparecem. No entanto, existem algumas cenas e lutas fillers que muitas pessoas não percebem que são fillers. Lutas que fazem sentido, que não parece que estão fora do contexto do anime, tipo o Naruto lutando contra o tigre gigante e o Naruto apanhando de avestruz. Os estúdios as fizeram para que você sinta que a história está avançando, no entanto, elas não são tão importantes assim. Elas foram puladas no mangá ou aconteceram fora de cena. Então hoje vamos mostrar lutas que você pensou ser canônico, mas na verdade são filler. Bora lá! Seguindo uma ordem cronológica, vamos começar com Iruka versus o time 7. Muito nostálgico porque eu lembro como se fosse ontem e eu criancinha assistindo esse episódio aí no SBT. Antes mesmo dos exames Chunins, Kakashi recomenda o time 7 ao terceiro Hokage para que eles possam entrar nos exames. E Iruka fica muito preocupado com isso, dizendo que eles são jovens demais ainda e que não estão prontos para um exame tão perigoso assim. Mas Kakashi contrapõe e diz o seguinte: eu sou o sensei agora, eles estão sim prontos e você não é mais encarregado deles. Iruka então fica putaço com isso, logicamente, né? Até eu ia ficar, mano. Kakashi tá abusado, né? Beleza, no mangá acaba aí e nós sabemos que o time 7 vai sim para o exame Chunin. Kakashi coloca o Iruka de volta no lugar dele e fim de papo, mano. Mas no anime é claro que eles têm que dar aquela enrolada, né? Pra aumentar o tempo de tela. Então Iruka faz alguns testes com o time 7. Ele luta contra o Sasuke, sequestra Konohamaru para que o Naruto tenha que resgatá-lo e tenta colocar a Sakura sobre um Genjutsu. O time 7 então passa nos testes e Iruka volta para o Kakashi e diz que eles podem sim participar dos exames Chunin. O que, pra ser honesto, não é uma adição ruim, tá? Porque casa com o fato de que mais tarde nos exames Chunins, Iruka é o sensei escolhido para ser aquele que os recebe caso eles abram os pergaminhos durante a segunda prova na Floresta da Morte. Então acho que ficou bom dessa forma, não é nada demais, mas nada necessariamente importante também, ficou ali entre elas. Seguindo um pouco mais adiante na história, vamos para a segunda luta filler, que é Temari versus Tenten. Sim, essa é uma luta filler. E você pode estar pensando aí, mas peraí, como assim? Elas não lutaram? Do que você tá falando? Sim, elas fizeram parte das preliminares do exame Chunin, e é claro que elas lutaram. No entanto, a luta delas no mangá é completamente pulada e acontece fora de cena. A única coisa que vemos no mangá é a cena final da luta, onde a Tenten tá pendurada pelo leque da Temari completamente desacordada, enquanto a Temari não sofreu absolutamente nenhum ferimento. Todo o restante da luta foi inventado exclusivamente pro anime. A Tenten lança aquele trilhão de kunai, shuriken, faca guinso, mas a Temari literalmente fica lá parada e não faz nada. O vento dela que bloqueia as armas jogando para longe. A Tenten até usa aqueles dragões maneiros com pergaminho, esse eu achava maneiro, hein? Mas eles não funcionam também, mesmo o Guy falando que esse era o trunfo da Tenten. Essa é a faca AK-47, a faca perfeita para o combate. Era melhor ela ter pulado essa luta no anime também, ia pegar menos mal pra ela. Na verdade, essa cena é bem impactante no mangá porque a gente só vê o quadro final da Tenten sendo tratado igual um lixo. Aí a gente acaba pensando, esses caras da areia realmente são bem poderosos, né? Então sim, todo mundo pensou que essa luta fazia parte do mangá também, porque, bom, é a Tenten e a Temari lutando nos exames Chunins, né? Elas deveriam lutar mesmo. Mas acaba sendo uma luta meio desinteressante e a razão disso é porque ela não é uma luta muito necessária, tanto é que não tá nem no mangá, né? Bom, prosseguindo, curiosamente, a terceira luta também envolve a Temari. E eu tô falando de Temari versus Sasuke, lá na invasão de Konoha, quando o Sasuke está perseguindo o Gaara depois que ele feriu o Gaara com Chidori. O Gaara tá sendo levado pela Temari e Kankuro, enquanto o Sasuke tá tentando alcançar eles. Então a Temari fica pra trás pra segurar o Sasuke e Kankuro poder fugir o mais rápido possível enquanto carrega o Gaara. O objetivo da Temari ali é implicitamente atrasar o Sasuke para que o Kankuro alcance um lugar mais seguro antes que o Gaara acorde e transforme em Shukaku antes da hora. Sasuke e Temari então lutam um contra o outro no meio da floresta e é até uma luta bem legalzinha. Eles usam uns golpes legais, tem uma dinâmicazinha ali, mas o Sasuke acaba ganhando a luta com um papel bomba no jutsu de substituição que arremessa a Temari pra longe. Faleceu. É meio tosco o jeito que ele derrota ela, mas pra um filho tá bom.
Foi legal ver os dois personagens lutando, mesmo que só um pouquinho. A luta não arrasta demais o ritmo e parece tão natural no anime que parece que realmente aconteceu no mangá também, mas não tem no mangá. No mangá, o Sasuke alcança o trio da areia e o Shino os alcança praticamente no mesmo tempo. Então o Shino luta contra o Kankuro e a Temari pega o Gaara e foge. É claro, a intenção do Kankuro também era ganhar tempo, assim como a Temari estava fazendo antes, mas agora o Shino apareceu para que o Sasuke pudesse ir atrás do Gaara e da Temari. No mangá, no entanto, a luta Temari vs Sasuke nunca acontece. O Sasuke apenas alcança a Temari, o Kankuro e o Gaara, e o Shino chega junto ao mesmo tempo. Então o Shino deixa o Sasuke ir atrás do Gaara e da Temari e ele mesmo confronta o Kankuro, já que eles seriam oponentes no exame Chunin caso ele não fosse interrompido. Acaba que a luta não teve propósito nenhum na narrativa, o que de fato não teve, já que é uma luta filler, né? Indo para o Shippuden agora, nossa quarta luta nós temos Suigetsu vs Kizami. Enquanto Sasuke e seu time estão indo até Itachi para que o Sasuke possa finalmente lutar contra seu irmão e ter sua vingança, Kizami recebe ordens do Itachi para deixar apenas o Sasuke passar, para que ele lute contra o Itachi sozinho. No anime, Kizami e Suigetsu ficam tipo, eu te conheço, hein? Você é lá da vila, né? E então Suigetsu propõe uma luta ao Kizami, que logicamente aceita na hora, né? É lógico que eles iriam aproveitar essa brecha e para fazer uma luta filler, né? Eles só trocam alguns golpezinhos de espada lá e o Kizami drena um pouco de chakra do Suigetsu, como a gente já tá acostumado a ver, né? Não é uma luta excessivamente longa, não detona o ritmo demais, mas também ela não tem nada demais, não fede nem cheira, e obviamente não acontece no mangá, já que eu tô falando nessa lista aqui, né? Um pouco mais tarde na história, temos a invasão de Pain em Konoha, e aqui o Hibiki tem uma luta muito legal contra o caminho animal de Pain. É uma luta bem massa mesmo, se bobear a melhor luta dessa lista. Ela foi uma ótima adição pro anime. O Hibiki usa sua invocação, a Dama de Ferro, para prender algumas das invocações que o caminho animal estava usando contra ele e contra a Vila da Folha. E o Hibiki também invoca essa câmara de tortura muito doida, velho, onde ele coloca o caminho do animal e começa a torturar ele. Torturar, interrogar, e ele acaba descobrindo que, na verdade, o interrogado era um cadáver, já que ele não sentia dor nenhuma e era frio ao toque. É uma adição muito legal, velho, é bem assustador, o visual desse jutsu é muito massa pro anime, então show de bola. No mangá, o caminho animal, ele acaba atacando sim aquele centro de inteligência da Folha, onde eles estão testando o corpo de Pain, que o Jiraiya conseguiu capturar, mas a gente não chega de fato a ver essa luta aí entre ele e o Hibiki. Eu acho massa porque o Hibiki é um dos personagens secundários mais legais da obra desde a sua primeira aparição lá na prova Chunin, e ele nem ganha tempo de tela direito depois, então é muito legal ver ele lutando aqui. Tá, agora a gente chega na Guerra Ninja. E te falar que tem muito filler aqui, viu, velho? Não só luta, muito filler aleatório também, flashback, que fica até difícil de terminar de assistir, viu? Se eu fosse falar aqui todas as lutas do arco da guerra que são filler, esse vídeo com certeza teria horas de duração. A maior parte das lutas do primeiro dia da guerra são filler, mano. Por exemplo, o Omoi vs Ameyuri. O Omoi é aquele espadachim da Vila da Nuvem e a Ameyuri é aquele espadachim da névoa dos 7 espadachins lendários. Temos também Shino versus Torune Aburami. Torune que é um personagem bem interessante, pouco explorado na obra, né? Então é legal de ver ele um pouco mais em ação aqui. Tem até um flashback dele com o Shino. Pois é a primeira vez que a gente vê algo do passado do Shino. Isso é quase um milagre. Temos também a luta do time de resgate contra o Quarteto do Som, mostrando quão os jovens ninjas de Konoha evoluíram desde a missão de resgate ao Sasuke. É bem chatinha essa luta aqui na Guerra Ninja, tá? Muita exceção de linguiça e pra mim quebra um pouco o peso da luta original que eles têm lá no clássico. Mas tá bom, tem gente que gosta. É, tá bom. Enfim, diversas lutas aqui são fillers, não dá pra falar todas, mas o mais engraçado mesmo é que algumas lutas que a gente juraria serem fillers, elas estão no mangá, elas são canônicas, como a luta do Gingaku e Kinkaku e também a luta do Hanzo versus o Mifune. Essa aí é massa, cara, essa eu gostei. Essas lutas parecem fillers, mas estão no mangá. Olha, como eu já falei, eu não gosto muito do primeiro dia da guerra, especificamente por causa desses fillers e de muita luta chata. Mas no segundo dia, quando Naruto e o Killer Bee estão lutando contra o Obito e os Jinchurikis, temos um flashback muito interessante do Takata. E antes de mais nada, é bom lembrar que o arco inteiro do Takata é filler. E te falar que arco chato, viu? Não vale nem um pouco a pena ver. Ele acontece durante uma das melhores partes do anime e quebra completamente o ritmo, que é depois da luta do Sasuke com Itachi e antes da invasão de Pain a Konoha. Mas o ponto é que no final desse arco do Takata, nós vemos o Pain surgindo do nada na floresta
floresta olhando diretamente para o Takata, dando a entender que ele foi capturado por Pain. Naquele ponto da história, nem mesmo no anime nós vemos essa luta, mas na luta contra Obito e os Jinchurikis, o Takata aparece de novo, e dessa vez como Edo Tensei, e junto dele vemos o flashback da luta do Pain versus o Takata, na versão 2 das 6 caudas, que é uma luta bem legal inclusive. O Pain usa os 6 caminhos, usa o Shinra Tensei, usa todos os tipos de habilidade que ele tem para fazer alguns combos e derrotar os 6 caudas no manto da besta. E as 6 caudas ainda conseguem derrotar 3 corpos do Pain, que são revividos pelo caminho Naraka, mas ainda assim não tira o fato de que o dano foi causado. A luta no geral foi bem boa, o problema é que eles escolheram colocar essa luta junto de um monte de flashback que ninguém se importa, mano. Pô, no meio da guerra lá e paz, luta frenética do Obito, Jinchuriki, o Naruto, Kilebi, aí você vem e me coloca flashback da namoradinha do Takata, mano. Muito ruim, velho. Pra piorar, ele e o Naruto ficam um tempão conversando naquele limbo dimensional lá que a gente sempre vê no anime, coisa que dura praticamente o episódio inteiro. Nossa, então que não aguenta discurso no jutsu. Se fosse só a luta do Pain contra os 6 caudas, seria perfeito, cara, porque foi uma luta visualmente muito massa. É da hora ver os outros Jinchurikis lutando e como eles foram capturados. Então se fosse só isso no flashback, seria de boa, mas adicionar tantas outras coisas em cima foi bem chato. No mangá não rola nem esse flashback, cara. No lugar dele, quando o Takata lança suas bolinhas, que é o momento em que o flashback começa no anime, a luta simplesmente continua. Não tem conversinha, não tem flashback, já que no mangá, o arco do Takata nem existiu para que houvesse algum flashback, né? Então, convenhamos. Também tem tantas outras coisas fillers na guerra, cara, é uma loucura, mano. Praticamente tudo que acontece quando o Madara lança o Tsukuyomi Infinito é filler, toda a história de fundo da Kaguya com o Hagoromo e a Hamura é tudo filler. No mangá a gente tem algumas menções aqui e ali, mas é só o Zetsu Negro recontando a história para o Naruto em alguns pequenos quadros de flashback. Então eu recomendo muito que você consulte uma lista de fillers sempre que quiser assistir Naruto de novo, para que você não tenha que passar por todos aqueles episódios fillers chatos pra caramba. Mas me conta nos comentários se você sabia que alguma dessas lutas na verdade era filler. E se você gostou do vídeo, não deixe de acompanhar o canal, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou estar deixando aí sugestões de vídeos para você assistir também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui, não deixe de acompanhar o canal. Valeu, falou e fui!